Boa noite, queridos alunos de Direito Previdenciário aqui de Primavera do Leste. A professora Franciele está fazendo para vocês esse vídeo, né? Hoje a gente estava no quórum reduzido, o frio chegou no Mato Grosso e vocês estavam aqui firme e forte, assistindo e conversando com a professora, indagando, questionando, até as 10 horas aqui do MT. Então, assim, vocês merecem uma atenção especial. E eu fiz esse vídeo aqui para vocês, tá bom? A gente conversou hoje sobre alguns aspectos gerais de regime próprio de previdência social. Nós fizemos a revisão da prova, né? Que tratou sobre dependência e tudo mais. E sobre o regime próprio de previdência, a gente tratou algumas situações específicas. Regime próprio da União, o FUNPRESP, que é o regime de previdência complementar do servidor público federal, e como é que funciona essa situação de regime próprio no geral. A gente entendeu de forma sintética: o Estado ele representa um importante setor do quê? De absorção de mão de obra ativa em nosso país. A despeito dos inúmeros contratos administrativos que geram relações de emprego entre trabalhadores, as empresas prestadoras de serviço, o poder público é quem? É empregador, direto de parcela significativa da população economicamente ativa. Essa relação de trabalho pode se dar por intermédio de uma relação institucional de natureza estatutária ou por meio de relação de emprego, certo? Lembra que a prof conversou e disse o seguinte: existem servidores aqui no IMPREV. IMPREV é o regime de servidores municipais da cidade de Primavera do Leste, certo? Antes de ser regulada a lei do IMPREV, os servidores públicos municipais da nossa cidade, eles eram seletistas, certo? Então, quem era empregador? Ainda continuava a ser a União, o Estado, o poder público. Entretanto, como não tinha uma lei específica, ele era seletista. Agora, após 94, que veio a ser regulamentada a Lei Orgânica de Previdência Social de Primavera do Leste, os servidores públicos municipais têm uma regulamentação específica, certo? A prof trouxe bastante artigos constitucionais sobre a quem compete legislar sobre a Previdência Social, certo? No artigo 24, inciso 12 da Constituição Federal, regula essa situação. A prof trouxe a legislação aplicável. Nós trouxemos o quê? Aquela situação do triângulo do nosso querido Hans Kelsen, né? Que ele diz que em cima fica a Constituição Federal e embaixo fica o quê? As leis infraconstitucionais, as leis que dão eficácia plena, a lei de eficácia limitada da Constituição Federal. Por quê? A Constituição Federal prevê no seu artigo 40, de forma genérica, no âmbito federal, que os entes, eles têm legitimidade para legislar sobre matéria previdenciária. Tem legitimidade para instituir o seu regime de previdência também, certo? Previdenciária. A gente conversou também na nossa aula sobre a situação de equilíbrio financeiro e atuarial. O que é isso? É importante vocês, senhores, senhoras, como operadores de direito, compreender o que é garantir o equilíbrio financeiro e atuarial. Equilíbrio financeiro significa a necessidade de que as receitas do sistema suportarem o quê? O pagamento dos benefícios previdenciários a curto prazo. Então, quando nós falamos em equilíbrio financeiro, nós falamos do quê? Em situação de equilíbrio em âmbito menor, em âmbito do sistema atual. Agora, quando o direito previdenciário deste servidor público, que está dentro do direito administrativo, trata de equilíbrio atuarial, esse equilíbrio atuarial ele é mais complexo. Ele demanda o que de vocês, senhores operadores de direitos? Demanda estudos mais detalhados pela ciência atuariária e consiste em saber o que? Se a médio ou a longo prazo, por exemplo, mesmo com tantas variáveis, que variáveis são essas? São envelhecimento populacional, certo? Atualmente, por exemplo, a quantidade de inativos está aumentando, então precisa ter essa situação do equilíbrio atuarial. As receitas previdenciárias vão suportar, será? O pagamento dos benefícios a longo prazo? Então é isso que nós tratamos, né? A prof não mostrou, mas vamos mostrar agora no vídeo aqui, porque vocês merecem ficar numa sexta-feira fria do Mato Grosso aqui assistindo a prof. Então vamos lá, ó. O que essa Temis ela representa? A justiça. O que ela está falando aqui?
do equilíbrio, não é? O que é isso, o equilíbrio? Tem que estar igual dos dois lados, né? Dar a cada um aquilo que é teu, que a professora sempre fala do Miguel Reale, certo? Então, o equilíbrio financeiro e atuarial ele tem a ver com essa situação, equilibrar os gastos que a Previdência Pública vai ter no ano corrente com a longo prazo. Essa situação vai dar conta? A forma que está agora o sistema previdenciário vai dar conta? Vai suportar? É isso que a gente conversou. Então essa que é a diferença. Lá no nosso material de apoio terá gráfico, terá a situação de balões explicando de forma mais sintética. A prof também trouxe o quê? O que é regime complementar de previdência para servidores? Em resumo, regime de previdência complementar é aquele regime que serve para quê? Por exemplo, eu ganho 5 mil reais, eu estou achando que é pouco. É uma forma que eu tenho de complementar o valor que eu recebo mensalmente no meu salário, no meu possível RMI, para poder eventualmente, quando eu for aposentar, conseguir um valor melhor e maior de aposentadoria. A prof também conversou com vocês sobre o FUNPRESP. O que é esse FUNPRESP? Ele é um fundo de previdência complementar dos servidores federais, de cunho federal. Existem regramentos específicos, estão postos lá no AVE e também no e-mail de vocês. O que aconteceu após a reforma da Previdência que aproximou o regime de previdência geral do regime próprio? A situação da contribuição previdenciária. Agora a contribuição ela é escalonada. O que é isso, contribuição escalonada? Quem ganha mais, paga mais. Se você já declarou imposto de renda, você deve saber. Por exemplo, eu declaro um salário mínimo, existe uma alíquota. Se eu declaro 5 mil reais, então existe uma outra alíquota. Então o valor ele é escalonado. Até R$1.000, 7,5%, de R$1.000 até R$2.000, 14%. E assim sucessivamente, ele é escalonado e, portanto, mais justo. Né? Então, dessa forma, fica tranquilo. A prof comentou com vocês o quê? Os benefícios gerais de servidores públicos federais. Aposentadoria por invalidez o quê? Permanente. É aquela que aposenta o servidor por algum motivo que ele não pode, obviamente, mais trabalhar de forma absoluta, independente da idade. Existem algumas situações. Se for decorrente de acidente de trabalho, moléstia profissional, doença grave contagiosa, esse valor da remuneração do RMI, a renda mensal inicial, não vai ter aquela aplicação daquele coeficiente que a prof já explicou para vocês. Vai ser um valor de 100%. Por quê? É um benefício que o legislador proporciona para o beneficiário que acaba tornando-se inválido decorrente de um acidente de trabalho, ok? De forma genérica. Compulsória. O que é compulsória? Existe a regra geral constitucional que o servidor público que completar 70 anos de idade sendo mulher e 75 anos de idade sendo homem, compulsoriamente será aposentado do regime de previdência social, regime próprio, certo? Entretanto, como é necessário, é preciso que exista uma legislação específica para os entes legislarem sobre seus órgãos, exemplo, o INPREV, que é o regime próprio de previdência de Primavera do Leste, nós precisamos analisar essa situação. Por exemplo, aqui em Primavera do Leste, o legislador daqui instituiu na lei orgânica que seria de 65 anos a aposentadoria compulsória. Então, por exemplo, se o senhor que está me vivendo nesse momento obtém 65 anos de idade, que é o requisito etário, e deseja se aposentar, não é se deseja, é compulsório, vai aposentar, independente se trabalhou 5 anos, 20, para o regime de previdência público, vai aposentar com proventos proporcionais, certo? Falamos também sobre a aposentadoria voluntária, que é aquela que tem a ver com alguns requisitos, existem duas modalidades. Voluntária 1, tempo de contribuição e idade, ou seja, precisa ter o requisito etário, tempo de contribuição mais idade, para poder implementar a aposentadoria voluntária 1, regra geral. Aposentadoria voluntária número 2, é aquela aposentadoria que você precisa apenas regulamentar o quê? A sua idade. Você aposenta, chegou numa idade, já pode aposentar
independente dos proventos, certo? Aposentei, completei agora 55 anos, sou mulher, 60 anos, sou mulher, depende do regramento específico do seu regime próprio, você vai aposentar com proventos proporcionais, ok? Também temos aqui a aposentadoria especial. Aposentadoria especial é uma situação um tanto ainda contraditória. A Constituição fala, veja só, servidores públicos que tenham algum tipo de contato com serviços de risco insalubre devem aposentar com aposentadoria na modalidade especial, ou seja, com menor tempo, com mais benefícios. Entretanto, o legislador específico não costuma legislar sobre essa matéria. Então, para eu poder aposentar um médico, servidor público, por exemplo, de Primavera do Leste, teria que ingressar com uma ação contra a nossa fazenda pública. Uma ação dessa é 15 anos, vai ficar para meus herdeiros. Então, não compensa. Conversamos também sobre a pensão, foi uma matéria um tanto controversa, porque gera várias discussões. Pós-reforma, a pensão por morte sofreu várias alterações. A Prof vai trazer para vocês o que aconteceu de mudança na reforma, certo? A gente trouxe para vocês já hoje que o cálculo já reduziu pós-reforma. Morreu algum beneficiário. Pós-reforma da Previdência, o valor do benefício pensão por morte para os dependentes vai ser bem reduzido. Independente de estar trabalhando há muito tempo no regime público ou há pouco tempo, vai mudar, porque assim já está sendo gerido pela nossa reforma da Previdência. Então, obrigada, turma do Noturno de Primavera do Leste e a qualquer outro que esteja me vendo. Curta o vídeo da Prof, comente alguma coisa aí e boa noite, até mais. Espero que vocês tenham gostado e tenha ficado um pouco mais claro. Obrigada.